Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oramos. Pai, obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Como é bom estarmos na Tua casa, como é bom aprendermos deste livro precioso. Ó Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor disse, meu Deus, que a palavra do Senhor nunca volta vazia. O Senhor não disse que a palavra do pastor Everton não volta vazia. O Senhor não disse que a palavra do pastor Silval não volta vazia. O Senhor não disse que a palavra do pastor Rômulo não volta vazia. Mas o Senhor disse que a sua palavra, Pai, nunca volta vazia. Assim, meu Deus, nós pedimos sabedoria do Senhor, para que possamos pregar somente a palavra do Senhor. Porque se pregarmos a Tua palavra, Pai, nós temos a confiança e a confirmação de que este livro não irá voltar atrás e não vai voltar vazio em nossas vidas. Por isso, Pai, nos abençoe esta noite, por isso abençoe as nossas vidas, por isso estamos pedindo a Ti, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, amém, amém e amém. Podem sentar, amados. Nós estamos estudando o livro de Efésios, na igreja de Aparecida, e nós vimos a introdução, a parte do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e nós chegamos no capítulo 4, que começa a parte prática. Aquilo que eu e você precisamos fazer, aquilo que eu e você devemos fazer, aquilo que todos os dias nós deveríamos estar praticando, na prática, dos versos 17 aos versos 21 do capítulo 4, nós vemos que a igreja, ela precisa viver de uma maneira totalmente diferente do mundo. É simples. Nós precisamos fazer o contrário. Se o mundo está indo em uma direção, nós precisamos ir em outra direção. Se o mundo tem um padrão, nós precisamos simplesmente ter um outro padrão. A igreja precisa viver de uma maneira totalmente diferente. E nós vamos falar um pouquinho esta noite sobre isso também. E nos versos 22 aos versos 24, nós vimos que o cristão, o crente, e se você é salvo, você se tornou um cristão, o cristão, ele deve andar de uma maneira diferente. O crente vive de uma maneira diferente do mundo, o novo crente vive de uma maneira diferente do que vivia antes, e nós chegamos no final do capítulo 4, vendo que Deus nos dá o exemplo de como devemos andar. Interessante isso, né? Deus nos ensina como fazer, nos pede para fazer, e no final Ele nos fala como devemos fazer. Daí nós chegamos no capítulo 5, falando sobre o exemplo divino do novo andar, da vocação do crente. E aí nós encontramos então este exemplo divino do novo andar nos versos 1 e verso 2. Qual é o texto que nós lemos? Nos diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O primeiro exemplo é o exemplo divino. Deus nunca pede algo a nós que não seja possível que venhamos executar. Eu e você devemos viver um novo andar. Nós devemos imitar a Cristo no nosso caminhar. Existe uma pergunta-chave que eu e você devemos fazer constantemente em nossas vidas. E esta pergunta é simples: o que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Simples, quer ver? Se nós estivéssemos no trânsito, e o trânsito estivesse naqueles dias ruins, tudo fechado, você que está em cima de uma moto, os carros estão lhe fechando, você está no carro, as motos estão indo e você está ficando.
e você fica... Você deveria se perguntar: o que Jesus faria em meu lugar? E você iria dar um sorriso bem grande, e você diria: totalmente o contrário do que eu estou fazendo. Se nós estivéssemos em uma fila, mas imagine uma fila enorme, nós deveríamos perguntar: o que Jesus estaria fazendo em nosso lugar, em meu lugar? E nós iríamos descobrir que seria totalmente diferente do que muitos de nós estaria fazendo. Se nós estivéssemos diante do nosso chefe, o nosso chefe estava pronto a estourar em cima de nós, e nós deveríamos perguntar: o que Jesus faria em nosso lugar? Se os nossos filhos nos deixassem super irritados, ou teimassem em nos desobedecer, e continuassem em nos desobedecer, nós deveríamos nos perguntar: o que Jesus faria em nosso lugar? Está atento? Se você chega em casa, depois de um dia de serviço, você encontra o seu cônjuge em casa, e o seu cônjuge lhe tira do sério, começa a brigar com você, começa a lhe irritar, você deveria lhe perguntar, ou se perguntar: por que casei com ele ou com ela? Não, você deveria se perguntar: o que Jesus faria em meu lugar? Se nós fizéssemos essa pergunta diante de qualquer situação, nós iríamos ver que o nosso agir, a nossa maneira de viver seria totalmente diferente. Agora preste atenção no começo do texto, se você está com a Bíblia aberta. Deus nos fala que nós somos filhos amados. Filhos amados. Deus diz a nós que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. Eu e você não devemos imitar a Deus como filhos mimados. Eu e você não devemos imitar a Deus como filhos bastardos. Eu e você não devemos imitar a Deus como filhos rebeldes. Eu e você devemos imitar a Deus como filhos amados. Somente um Deus que demonstra amor por nós pode receber de nós uma demonstração de amor. Como, pastor? O imitando. Olha Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus nos fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda bonzinhos, perfeitos, pecadores. Cristo demonstrou amor pela humanidade, ou Deus demonstrou amor pela humanidade, sendo nós ainda pecadores. Nós nem ainda tínhamos aceitado a Cristo como nosso Salvador, e Deus já tinha demonstrado o seu amor para conosco. Sabe o que é isso? É comparado? Você que é mãe, a criança ainda nem nasceu, e você já a ama. Você conversa com ela, você está ali com ela dentro de você, você ainda não a viu, mas você já a ama. Nós não tínhamos nem aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, nós éramos ainda pecadores, estávamos longe de Deus, afastados de Deus, filhos da ira, e Deus mostra a nós que Ele nos ama, que Ele nos ama. Nós devíamos perguntar o que Jesus faria em nosso lugar constantemente, e nós deveríamos fazer aquilo que Ele faria.
Não somente perguntar e não fazer, mas deveríamos fazer o que ele faria. Nós deveríamos andar no exemplo divino todos os dias em nossa vida. Deus é como aquele pai que tinha um filho em uma mesa de operação. Iria fazer uma cirurgia. O filho estava ali para ser operado. E o pai sabia que aquela cirurgia seria uma cirurgia muito complicada. E tinha 99,9% de chance de o seu filho não vir. E o filho então olha para o pai e fala assim: pai, segura minha mão. E o pai disse: seguro. E o pai segura na mão. E o anestesista chega para dar anestesia. E aquela criança sabe que ela vai dormir. A anestesia vai ser dada e ela vai ficar dormindo. E ela olha para o pai e diz: pai, eu vou dormir, mas o senhor não larga a minha mão? E o pai olha para aquela criança e diz: não. Deus disse a nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode vir o maior vendaval, pode vir o maior temporal, pode vir a maior catástrofe. Deus diz a nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E sabe o que ele está dizendo para nós? Vocês precisam andar no exemplo divino, porque eu estou com vocês. Eu quero que vocês sejam meus filhos amados. Vocês devem imitar o meu exemplo. Vocês devem fazer como Cristo fez. Vocês devem ser cristãos. Cristãos. Então ele começa a crescer no raciocínio. E ele então vai para o segundo ponto. Ele nos diz: nessa prática cristã, na manifestação do andar digno da vocação, que os membros da igreja, aqui não é a igreja Templo Batista Maranata, mas a igreja de Cristo, que é a noiva, não devem praticar as impurezas dos incrédulos. Estão com a Bíblia aberta? Olha lá Efésios capítulo 5, versículo 7, versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Fala assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasto, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Paulo quer nos dizer que há coisas que não devem ser nomeadas, coisas que não devem ser nomeadas no meio dos cristãos, coisas que não devem nem ser faladas no convívio cristão, muito menos serem praticadas. Se eu e você não devemos falar, muito menos precisa ser ou deve ser praticada. E Paulo começa a falar que há 3 coisas que não devem nem ser nomeadas e nem praticadas no meio dos cristãos. E a primeira delas é a prostituição. E a prostituição, muitas vezes eu e você estamos acostumados a escutar do púlpito que a prostituição é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Também é prostituição, mas aqui está falando algo a mais. Não é somente aquilo que você está colocando no lugar de Deus, mas está falando do adultério. Olha Mateus capítulo 5, versículo 28. Todos conhecem esse texto. Muitos conhecem e sabem até este texto de cor. Ele nos diz assim: eu porém vos digo,
que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A pergunta que fica no ar é a seguinte: ele cometeu adultério sozinho ou com ela? Qual é a resposta? Sozinho ou com ela? Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia sempre responde às nossas perguntas. Leia novamente o texto. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério. Diga alguém? Não é sozinho, com ela. Por quê? Por quê? Porque através de suas roupas, ela incitou o desejo daquele homem. Porque através das suas conversas moles, ela incitou o desejo daquele homem. Porque através dos seus olhares moles, ela deixou com que aquele homem tivesse vontade de coabitar com ela. E sabe o que aconteceu? Aquele homem, desculpem homens, era um banana, e caiu junto com ela, em desejá-la. Por isso que a Bíblia fala que cometeu adultério com ela, porque ela queria, e ele era fraco, e ele queria também, e os seus pensamentos foram além. É isso que Deus está nos dizendo. Prostituição não deve ser nem nomeada entre os crentes. Vai além. A impureza de uma vida sensual, debochada, libertina, é a pessoa que vive sem limites. Eu não gosto da palavra sem limites, porque sem limites fica algo muito vago. É a pessoa que vive no limite, porque ela sabe que ela é cristã, e ela sabe viver sempre no limite. Mais 1 milímetro ela cai, mas ela vive sempre no limite, no limite, no limite. E é interessante que essas pessoas que vivem no limite, elas estão no cristianismo moderno, porque hoje no mundo tudo é gospel. Eu gostava de um pastor meu, o pastor Fabiano lembra dele, que falava que tudo era guspe. Guspe está andando quase paralelamente, irmão João. Porque hoje existe, aí no mundo, o tal do pornô gospel. Crentes fazendo pornô e todo mundo pode ver. Vai além, sabe o que mais? Tem novela gospel. Crentes podem assistir novela, que isso, agora tudo pode, porque é gospel. Vai além, existe baladas gospel. A noite toda balada gospel. Faltou o Zander aqui para dar um uhul. Balada gospel. Vai além, amados. Existe swing gospel. E nós poderíamos passar a noite colocando gospel no final. Sabe o que aconteceu? Acham que existe uma palavra-chave. Tudo é possível. Se colocar gospel no final, dá certo. Então eles começaram a colocar gospel no final, Carnaval gospel, deu certo. Festa da carne cristã, como isto? Mas muitas pessoas estão vivendo assim. E o que é isto, pastor? É impureza. Romanos capítulo 14, verso 12. Não esqueça este texto, amado. Esse texto nos diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta de vocês, como pastor, vou dar conta de Aparecida, mas individualmente, cada um de nós vai dar conta a Deus. Por isso que Deus está falando: olha, impureza nem deve ser mencionada entre vós, muito menos ser pensada em ser praticada. E por fim, a avareza. E aqui a avareza precisa ser entendida. Por quê? Porque em grego essa palavra tem 2 sentidos.
A primeira delas é a avareza como nós conhecemos. A segunda é a extorsão. Extorsão. Então é mais ou menos assim. A primeira que fala sobre a avareza é aquela pessoa que gosta de guardar dinheiro, mas falta um mantimento em casa, ela não pega um centavo, ela passa fome, passa necessidade, mas ela tem o amor em guardar o seu dinheirinho. Nisso ninguém toca. Ela começa a colocar dinheiro embaixo do colchão, ela consegue colocar dinheiro na sua conta da poupança, mas ela vive numa pobreza, mas o seu dinheiro está guardadinho. Ela tem as suas mãos bem fechadas. Isso é o quê? A avareza. A avareza. Por outro lado, existe nesta palavra o significado de extorsão. O que é isto? Que eu e você não devemos extorquir outras pessoas. Nós não devemos ficar falando de nossas necessidades um para os outros, né? Eu chego para o pastor Silval e falo: pastor Silval, eu preciso trocar os pneus do meu carro. Pastor Silval, eu preciso de ajuda, pastor Silval, tadinho do meu carro. E o pastor Silval olha para mim e fala assim: sério, eu te ajudo com 2 pneus. Eu chego, irmão João, irmão abençoado, irmão João, eu estou precisando tanto de uma ajuda, eu já ganhei 2 pneus, mas eu estou precisando de 2 pneus. Sabe o que é isso? Isso é avareza. Avareza. Deus nos fala em Filipenses capítulo 4, versículo 6, coloca aí: não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam todos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Às vezes, as nossas necessidades, ou aquilo que nós queremos, é conhecidas pelo pastor da nossa igreja, é conhecida pelos padres, nós já pedimos para os vereadores da cidade, nós pedimos para os professores, nós pedimos para os governadores, nós já pedimos para meio mundo, mas nós nunca colocamos os nossos desejos ou as nossas necessidades diante de Deus. Irmãos, nós poderíamos fazer uma média: a cada 10 pessoas que nos procuram para pedir ajuda, em qualquer área, nós fazemos a seguinte pergunta: você já orou a Deus? Sabe qual é a resposta? Ainda não. Ainda não. O texto é bem claro: precisa ser conhecida diante de Deus. Diante de Deus. Diante de Deus. Mas Deus vai além no nosso texto, e Ele fala que há coisas que não devem ser nem nomeadas, mas há coisas que não convêm aos crentes, e uma delas são torpeza. O que é isso? Não é nada mais, nada menos que algo obsceno. Obsceno? O que é isso, pastor? Sabe naquelas legendas de filmes, proibido para menores de 18 anos? Daí nós, eu tenho já meus 25, só 25, então, proibido para menores de 18 anos, eu posso. Se há uma proibição, proibido para maiores de 12 anos, deveria também ser proibido para crentes. Se há uma proibição, a Bíblia está dizendo que é proibido também para crentes. E há muitos crentes vivendo no limite, e com isso estão trazendo o quê? Consequência para as suas vidas, Deus vai além. Parvoíces, o que é isto? Conversa tola, aquela famosa, conhecida fofoquinha, sabe aquelas palavras desnecessárias? Sabe aquela irmã que chega para outra e fala assim: você engordou? A gente fica tempo sem vir aqui, irmão João, e tem muita gente que chega para mim assim e fala assim:
Uai, pastor, o senhor engordou? Eu falo, estou no mesmo peso. Estou em 99,900 sem sapato. Mas há pessoas que falam assim: uai, essa roupa, uai, Zezinho, essa roupa não combinou contigo não. Essa gravata, Tem pessoas que vão além. Uai, esse carro está um pouco velho, hein? Você está precisando trocar de carro. Você está precisando trocar de carro. O que é isso? Parvoíces. Parvoíces. Olha Efésios capítulo 4, versículo 29. Olha o que nos diz. Fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Como é que você chega para uma pessoa e fala assim: a sua roupa está meia feinha? Isso produz graça? Olha, o seu carro já está meio velhinho, tá? Você precisa trocar de carro. A pessoa vai te amar por causa disso. Você chega para a pessoa e você fala assim: você está gordinho. Não, você está magrinha demais. Produziu graça? A pessoa vai ficar grata com você? Nunca! Nunca! E Deus está falando: isso não convém aos crentes, isso não convém a nós. E por fim, ele fala: chocarrices. Isso é insultar com palavras, é falar diretamente o que quer falar. Nós às vezes dizemos assim, mas é verdade. Eu só falo a verdade. Ela ficou sentida, mas é a verdade. Olha só Efésios capítulo 5, versículo 5, 6 e 7. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasto, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no e de Deus. Engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Lembrem-se e grifem na sua Bíblia: os que praticam tais coisas provocam a ira de Deus. Se eu e você estamos praticando tais coisas, nós estamos provocando a ira de Deus. Agora a Bíblia vai nos falar algo especialmente a crentes aqui. A Bíblia vai nos falar assim, olha, vai haver pessoas que vão ter uma conversa mole, mas uma conversa mole, e elas vão tentar te seduzir a praticar tais coisas. Todo mundo está fazendo, deixa de ser bobo, faça também. Todo mundo já faz isso mesmo, de um dia do outro você vai fazer também. Mas nunca se esqueça do final do verso: não seja seus companheiros. Quem são os seus companheiros? Quem são os seus amigos? Eu sei que o começo do texto nos falou para nós imitarmos a Deus, e o texto está começando a terminar, falando para nós que nós não devemos ser companheiros dos que praticam tais coisas. Quem são os seus amigos? Eu sei quem são os meus amigos, eu sei quem são as pessoas que me rodeiam, eu sei que se eu trouxer pessoas que praticam tais coisas, elas vão me levar para o buraco. Nós precisamos seguir o que a Bíblia nos fala. E por fim a Bíblia vai nos falar que o novo modo de viver deve ser algo visível e fácil para viver através da vida de todos. Olha versículo 8 e 9 do capítulo 5. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Certa vez um hindu disse a um cristão: cristão, toda vez que eu olho para você, eu vejo o seu rosto brilhando. Ele brilha como se tivesse uma luz. Qual remédio, qual óleo você passa para que ele possa ficar brilhando o tempo todo? E aquele cristão achou estranha aquela pergunta, e ele disse assim: eu não passo nada no rosto não. Eu imagino que aquele cristão era um gaúcho macho,
Ele falou assim: não, passo nada, nem creme, faço a barba sem creme, na Gillette. E aquele hindu falou: não, todos vocês que são cristãos, vocês devem passar um creme, um óleo, alguma coisa, porque o rosto de todos os cristãos que eu conheço está sempre brilhando, está sempre brilhando. E aquele cristão então se antenou. Ele falou: sabe o que é? Eu sei porque o rosto de um cristão está sempre brilhando, porque o rosto de um cristão, ele está sempre imitando a Cristo. E quanto mais ele imita a Cristo, quanto mais ele vê a Cristo na palavra de Deus, mais ele brilha, mais ele brilha, mais ele brilha. Quanto tempo de sua vida você está gastando para olhar para Jesus? Quanto tempo de sua vida você está brilhando a luz de Jesus? O nosso rosto deve brilhar Jesus, a nossa boca deve brilhar Jesus, os nossos olhos devem brilhar Jesus, o nosso nariz deve brilhar Jesus, os nossos ouvidos devem brilhar Jesus, a nossa vida deve brilhar Jesus, brilhar Jesus. Muitas vezes não é isso que está acontecendo. Agora olha Efésios capítulo 5, versículo 10 e 11. A Bíblia diz: aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe. Olha o verso 12, 13 e 14. Porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe, amoral ou contra-moral, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Certa vez fui perguntado por um jovem, e ele perguntou: como você tem certeza que você se converteu? Como você tem certeza que houve uma conversão em sua vida? A resposta é simples: antes eu tinha prazer nos jogos, antes eu tinha prazer nas bebidas, antes eu tinha prazer nos cinemas, antes eu tinha prazer em gastar longas horas vendo coisas inapropriadas, antes eu tinha prazer em ter amigos impuros, que eram irreligiosos, antes eu não tinha prazer de estar na igreja, e nem ir na igreja. Agora, tudo mudou. Por isso eu sei que houve uma conversão em minha vida. Por isso eu sei que hoje eu vivo para Jesus, andando como filhos da luz. Como filhos da luz. O nosso modo de viver deve ser diferente. Então nós vemos que o cristão, ele tem algo a imitar. Ele deve imitar a Cristo. Existem coisas na vida dos cristãos que não devem nem acontecer, nem deve ser falado, muito menos ser praticados, tais pecados. Existem coisas que não devem ser aceitável, e nós vimos que a maneira de viver é simples, é uma maneira totalmente diferente da maneira como nós vivíamos antes. Se estamos fazendo tais coisas, é sinal que estamos andando no caminho certo. Caso contrário, precisamos então de uma conversão na maneira de viver. E assim nós podemos prosseguir no livro de Efésios, mas o nosso tempo não deixa. Por isso nós dizemos: devemos ser imitadores de Cristo. Amém? Vamos orar.